A paz do Senhor, amados irmãos que estão na sua casa, aonde é uma igreja nesta noite. Glória a Deus. Não só essa noite, mas todos os dias, desde quando você acorda, desperta para o dia, você já começa um culto de louvor e adoração a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que o pastor Edson, nosso pastor, como nós estamos falando aqui, nosso pai na fé, nosso amigo, o pastor Edson nos propôs estarmos aqui nessa noite. E eu louvo a Deus pela alegria, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa noite para falar um pouco da palavra de Deus, trazer uns conselhos da parte de Deus aos seus corações. Fica aqui o meu abraço ao pastor Edson, a nossa amada irmã Cimeia, toda a família, né? Quero mandar também um abraço bem carinhoso para minha esposa, que está em casa. Ela não veio, ela está em casa. E Deus vai falar conosco nessa noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, em Josué, capítulo 24, versículo 14 e o 15. 2 versículos nós vamos ler para a honra e glória do nome santo do Senhor. E nesse momento, aí na sua casa, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Para que Deus fale, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua casa, através da palavra de Deus, ele precisa encontrar ouvidos abertos. Ele precisa encontrar disposição. Ele precisa encontrar pessoas sedentas, corações abertos, para que ele possa operar, trabalhar, se manifestar. Não dá para cultuar se você estiver conversando com o celular ligado em outras coisas. Não dá para cultuar se você estiver com a sua atenção dispersa. Não dá para cultuar. Então você tem que crer, imaginar, não, mas crer que você está, sabe aonde? Na casa de Deus, juntamente com a sua família, a sua esposa, seus filhos nessa noite, para ouvir a palavra de Deus. Vamos ler comigo? Josué 24, capítulo 24 de Josué, o último capítulo do livro de Josué, versículo 14 e o 15. Agora, pois, diz a palavra, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deleitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se a Deus, a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os outros deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Fala essa frase comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus se manifesta no poder da palavra dele. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que Josué, ele tomou o quê? Uma posição. Esse versículo não tem uma promessa estampada. Não é uma promessa. Mas é um posicionamento no qual Josué se levanta e diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E essa noite eu quero falar com você sobre a decisão e como servir a Deus na família. Talvez essa pandemia que nós estamos vivendo, eu posso dizer com certeza, essa pandemia que estamos vivendo nesses dias, tão amargurados, tão difíceis, de tanta incerteza, de tantos problemas,
Eu quero dizer que é uma pandemia pedagógica. Por quê? Eu posso afirmar isso. Porque nós estamos tendo tempo para estar com a família, para lermos a palavra de Deus com a família, de estudar a palavra de Deus com a família, de conhecer a vontade e os caminhos de Deus com a família. Muitas vezes você falou antes, mas eu não tenho tempo de fazer um culto doméstico. A minha vida é uma correria. Eu não tenho tempo de me ajuntar com meus filhos e fazer um culto de oração, um culto da leitura da palavra de Deus. Não tenho tempo. Eu quero dizer que agora você tem tempo. Você tem tempo. Tem tempo. E aproveite esse tempo, porque esse tempo é onde Deus pode trabalhar na sua vida, pode trabalhar na nossa casa, na nossa história. É onde Deus pode mover a vontade dEle, para que nós possamos andar, caminhar na direção do seu propósito, do seu querer. Aleluia! Você sabia que a sua família é o maior patrimônio que você possui? Bens, diploma, sucesso profissional, perde o significado sem a felicidade da sua família. Na verdade, nenhum sucesso nesse mundo compensa o fracasso da sua família. A nossa família precisa estar a serviço de Deus, dentro de casa e também fora dos portões. Precisamos estar a serviço de Deus. E como nós temos muitas famílias doentes, muitas famílias feridas, há muitas famílias precisando de cura, de restauração. Há muitas famílias. Eu estava vendo uma reportagem esses dias sobre essa pandemia, os lares, o que eles estão enfrentando psicologicamente, a ansiedade, a dificuldade de entendimento dentro dos lares. Eu estava vendo essa reportagem e eu fiquei abismado. Como começou o processo de separações matrimoniais. Como começou tantos processos? Não somente aqui no Brasil, mas desde o início da pandemia, da epidemia lá na China, nos Estados Unidos, toda a Europa. Já são quase 50% de casos de divórcios já listados para ser acontecidos. Mas o que agrava essa situação? Sabe o que é, meus amados? Não é a pandemia, não é a circunstância dos problemas. O que agrava é aquilo que ele já tem. Só agravou, só veio à tona o caso, só veio à tona essa enfermidade. Porque não tem convívio, não tem amor, não tem relacionamento, porque as famílias estão doentes, feridas, e precisam de cura e libertação. Mas se você tem Jesus na sua casa, se você tem Jesus na sua história, tudo pode mudar. Isso é um fato. Isso é um fato. E eu quero perguntar para você, de que maneira nós podemos servir a Deus na família? Eu separei 3 pontos aqui importantíssimos para nós conversarmos aqui nessa noite. Obrigado por abrir a porta da sua casa. Obrigado por permitir nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, o nosso pastor-presidente, estar dentro da sua casa nessa noite, para você ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar e varrer tudo aquilo que não agrada para fora da sua casa. Isto é o verdadeiro milagre. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, que maneira podemos servir a Deus dentro da nossa família? De que maneira? De que maneira nós podemos servir a Deus da nossa família? Podemos servir a Deus na nossa família através dos relacionamentos orientados pela Escritura,
pela palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você é orientado, você vive, você desfruta. E você não anda confundido, disperso. Nós podemos servir a Deus, sendo uma bênção para o mundo. Se nós não sermos um exemplo em casa, se não sermos um exemplo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para nada serve. Para nada serve. O que somos no lar é o que nós refletimos lá fora. Por isso que nós precisamos construir alicerces dentro da nossa casa. O alicerce que precisa ser construído dentro da nossa casa está na rocha que é Jesus. É a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Uma família onde o marido, ele agride a esposa com palavras e atitudes. Uma família onde a esposa não se submete ao marido, antes o trata com desprezo. Uma família onde os pais provocam os seus filhos à ira e tratam com amargura, deixando eles desanimados. Uma família onde os filhos desonram os pais, rejeitam seus ensinos e exemplos. Não pode servir a Deus, nem ser luz para as outras famílias. Não pode servir a Deus, não pode ser luz, não pode brilhar, não pode atacar as hostes do inferno que contra nós, porque se nós não temos uma família fortalecida, forte, nas convicções do eterno, da vontade de Deus, dos conceitos da palavra, nós não estamos firmados na rocha, nós estamos firmados aonde? Na areia. E a areia, ela se desmancha, ela leva embora. Vem a chuva, vem o vento, vem a enchente e leva embora. Leva embora. Mas se você tem a sua casa, você tem as suas convicções firmada na rocha que é Jesus, você pode vir vento, pode vir a chuva, pode vir o mal, mas você continua de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Precisamos de famílias que vivam em harmonia e cultivem relacionamentos saudáveis. Aleluia. E que andem nas balizas da própria palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entrar, irmão, no caminho da palavra, devemos envolver a nossa família no caminho da palavra. Em Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha, bem-aventurado o homem, aleluia, bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, bem-aventurado a família, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós vemos 3 pontos interessantes, não anda, não se detém e não assenta. Aleluia, bem-aventurado esse homem, que antes tem o seu prazer, sabe aonde? Na lei do Senhor. Tem o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite na lei do Senhor, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, medita, come, mastiga, debulha, sente prazer. É como você estivesse comendo uma comida saborosa. Você não põe ela na boca e engole como fosse um remédio. Não! Você coloca ela na boca e começa a degustar. E aquele aroma, aquele gosto, ele vai produzindo em você o quê? Satisfação. É essa provocação que a palavra precisa acontecer na nossa alma. Aleluia. Essa provocação que essa palavra precisa acontecer, sabe aonde? Na nossa família.
na nossa família, nós teremos que ter prazer, aleluia, prazer em meditar na lei, na palavra do Senhor todos os dias. Glória a Deus. Você tem ainda, né? Dá um glória aí, dá um glória, glorifique a Deus, aleluia. 2, como nós podemos servir a Deus na nossa família? Como nós podemos servir a Deus na nossa família? Podemos servir a Deus na nossa família através do abandono das práticas que desonram a Deus, que entristece o coração de Deus. Nós agradamos a Deus, nós louvamos a Deus, nós servimos a Deus quando nós deixamos práticas que desonram a Deus. Aleluia! O povo de Israel, ao entrar na terra prometida, começou a se esquecer de Deus. Começou a se esquecer de Deus, e a murmurar contra Deus, e a imitar os cultos dos povos pagãos. Entregaram-se à imoralidade, à idolatria, e se renderam a várias práticas pecaminosas, e fizeram alianças perigosas, que acabaram destruindo a própria nação. Isso é triste. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, jovem? Sabe por quê? Escute bem, o pecado, ele é sorrateiro. O pecado, ele é sutil. O diabo, ele é um estelionatário. E o pecado é uma fraude. Ela vem de mansinho, ela vem como que não quer nada, e leva embora a alegria, leva embora o prazer de meditar na palavra de Deus, leva embora tudo aquilo que Deus deu para você. O pecado, ele é sutil, cuidado, o pecado parece inofensivo. Não parece que ele machuca, não parece que ele vai matar, não parece que ele vai dizimar a sua vida, a sua alegria, a sua história. Não, ele é inofensivo. Aí, aparentemente, ele é apetitoso. O pecado acontece assim, mas aqueles que se rendem a ele acabam prisioneiros e atados por umas grossas correntes. Quantas pessoas, quantas famílias acorrentadas por causa do pecado dos pais, acorrentado por causa do pecado da família, dos filhos, não tem prazer, não tinham prazer antes de vir para a igreja, e agora muito menos prazer de abrir a palavra de Deus dentro do lar e para ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus, o que quer que eu faça, porque está tão desapercebido, achando que tudo isso é normal, tudo que está acontecendo aí é normal. Não é normal, não é. É momento de nós nos ajuntarmos, irmãos, diante da palavra de Deus, na oração, no jejum, e clamarmos a Deus, não pela nossa saúde, não pela nossa vida apenas, não, irmãos, mas pela nossa salvação, porque o inimigo quer entristecer, quer nos levar para longe do seu propósito. Mas nessa noite oportuna, você pode abandonar as práticas que desonram a Deus. Que práticas são essas? São coisas imundas que muitas vezes nós colocamos nos nossos olhos. Eu ouvi uma reportagem, né? Eu li a respeito que o povo, mulheres, mães de família, pais, pais de família, homens de família, jovens, estão gastando 12 horas nas redes sociais, estão inculcados naquilo, estão aprisionados naquilo, e você sabe que a rede social é um mar, onde você cai, mergulha, daqui a pouco você não sabe aonde mais você está, você começa a voar, e vai indo, e vai nadando, e vai indo. Enquanto isso, o Espírito Santo de Deus, que está dentro da sua casa, a presença do Pai, que está dentro da sua casa, está sendo abandonada, esquecida. Está sendo
literalmente apagada. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa mudar essa situação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender a vontade de Deus para esses dias. Ajuntamento dentro da nossa casa, chamar a nossa família, sentar ao redor da mesa. Na hora de partir o pão, ser grato, porque tem muitas famílias que nem pão têm. Precisamos olhar um pouco mais além, olharmos pela janela e percebemos que nós precisamos fazer algo, irmãos. Precisamos fazer algo. Além de orarmos, impormos a mão, nós precisamos ser úteis à vontade do reino de Deus. Ser útil, irmão. Veja o que você pode fazer para beneficiar o seu vizinho. Para beneficiar, é uma forma de evangelizar, é uma forma de ganhar alma, é uma forma de você falar que você está de pé e que você tem um posicionamento diante dessa sociedade. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Nós temos esperança, nós temos prazer, nós temos alegria, nós temos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A família feliz ama a Deus e odeia o pecado. Aleluia. A família bem-aventurada abandona toda forma do mal e busca ansiosamente as coisas lá do alto. Busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Sabe por que nós fazemos isso, irmãos? Sabe por que a nossa alegria é buscar as coisas que nós não vemos, que muitas vezes nem conhecemos, mas sentimos elas? Sabe por quê? Porque nós morremos. Abre em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Leia comigo, leia comigo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aleluia, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Aleluia. Por quê? Por que, apóstolo Paulo? Por que, Espírito Santo de Deus? Porque morrestes. E a vossa vida está oculta. Ninguém vê. O corona não vê a sua vida. A sua alegria. Não vê, irmãos. O pecado não vê. Não vê, porque está escondida ocultamente, juntamente com Cristo. Está ocultada com Cristo em Deus. Ocultada em Cristo em Deus. Então, viva, irmão. Desfrute, irmão, a alegria do Espírito Santo, a comunhão, mesmo em distância, né? Não vamos ser ignorantes, encher a igreja. Não precisa disso, não precisa, porque o nosso lar é espiritual, o nosso culto é espiritual. Eu sinto a presença dos irmãos que estão assistindo, eu sinto arder no seu coração nessa noite, a alegria do Espírito Santo, confirmando essas palavras dentro da sua casa. Aleluia, isto é maravilhoso. E correndo aqui, irmãos, correndo aqui. Terceiro, por quê? Como podemos servir a Deus na nossa família? Como nós podemos servir a Deus na nossa família? Como? Através da renovação de propósitos elevados, que glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Propósitos elevados. Não é propósitos costumeiros, propósitos para mim chegar até onde eu preciso chegar. Não, irmão. É o propósito elevado, que glorifiquem a vontade, o desejo e o querer do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Aleluia. Glória a Deus.
Precisamos, irmãos, constantemente rever nossos conceitos e valores e ter coragem de mudar, buscando sempre alinhar, se realinhar a nossa vida, sabe aonde? Nos princípios da palavra de Deus. Precisamos sempre, irmãos, sempre. Devemos restabelecer na nossa família, sabe o quê? Talvez nós já estamos quase 1 mês e meio aí na quarentena, e você ainda não restabeleceu. Ou você só participa na hora que liga a câmera aqui no setor, ou quando está o culto online, agora vamos sentar e vamos cultuar. Não, irmão, não é isso. Nós precisamos restabelecer o nosso culto doméstico. Aleluia. Nós precisamos ter um culto doméstico, onde Deus colocou você, pai, a ser o pastor da sua família, a você, mãe, a ser uma mulher de Deus, aleluia, na condução da sua família para o Senhor. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai chegar e perguntar para você: cadê? Cadê o seu filho? Cadê a sua filha? Marido, cadê a sua esposa? Esposa, cadê o seu marido? Não sei. Onde eles estão? Eu estou aqui, Senhor. Isso não basta. Deus quer que a família esteja no centro da vontade dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Devemos manter sempre acesa no altar da família. Sabe o quê? A chama da oração. A chama não pode se apagar. A chama não pode se apagar. Não pode. Precisamos amar a casa de Deus. Precisamos amar a casa de Deus. Mas, Roberto, nós não estamos vindo para a casa de Deus, estamos só na nossa casa. Mas sabe o que é esse propósito que eu coloquei aqui? Amar a casa de Deus? É quando você não esquece dos compromissos da casa de Deus, na oferta, no dízimo, no amor com as viúvas, do órfão, quando você tem atenção sobre a sua responsabilidade de fé, porque a verdadeira religião qual que é? Aleluia, você sabe qual é a verdadeira religião? É amar os meus mais carentes, os necessitados, a viúva, o órfão. É isso, irmão, o cristianismo. Essa é a vontade de Deus. Se você tiver esse propósito elevado, que glorifique ao Senhor, a sua vida, a sua família vai estar a serviço de Deus. Você estará servindo a Deus através e com a sua família. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ter prazer em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Devemos estabelecer no lar a prática do diálogo, regado, sabe do quê? De compreensão e amor. Como que é, Roberto? Eu não entendi. Eu vou repetir de novo para você. Nós precisamos, irmãos, devemos restabelecer, religar, reconectar, motivar, sabe o quê? A prática do diálogo. A prática do diálogo não é sentar e conversar, não, é sentar e ouvir, ter ouvido, ter sensibilidade, de saber os problemas que estão ao seu redor, para que você tome uma decisão sábia, inteligente, uma decisão posicionada na vontade de Deus. O mais sábio não é aquele que fala, é aquele que ouve. Já diria os sábios antigamente, né? Aquele que ouve, sabe ouvir. Diálogo é diferente, irmãos. Quando nós estamos já com o nosso posicionamento, a nossa meta definida, a nossa posição definida, e vamos conversar. Não abro mão, eu quero que seja assim. Não, irmãos, é a nossa família. Senta e dialoga. Dialoga com o seu filho, deixa ele falar, conheça mais a ele, conheça mais a sua esposa. Olha, é um presente de Deus essa oportunidade que nós estamos em casa, irmãos, de sentar e ouvir.
Porque o Espírito Santo vai abrir, irmãos, descortinar soluções que outrora, há muito tempo, estavam encobertas, e você não sabia como agir, ou como agiu, errou, e agora Deus vai dar o caminho certo, porque você está tendo ouvido. Aleluia, aleluia. Ouvir com regado de compreensão e amor. Aleluia, aleluia. Precisamos ser cautelosos nas críticas. Precisamos ser cautelosos na crítica. Não precisamos criticar, mas devemos ter muita cautela. Ter muita sabedoria. Ter muita sabedoria. E precisamos ser pródigos no elogio. Pródigos no elogio. Como nós somos falhos no elogios. Como maridos, homens, pastores, nós somos fracos. Somos fracos nos elogios. Como nós entristecemos nosso cônjuge. Como nós entristecemos nossos filhos. Por muitas vezes perdemos a oportunidade de levar o elogio na hora certa. Porque quando nós trazemos esse elogio na hora certa, o inimigo não tem nem oportunidade de trabalhar na nossa vida, na nossa casa, nas nossas relações. Não tem. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos aprender a elogiar, sermos pródigos no elogio. Precisamos ter disposição de perdoar, irmãos. Disposição de perdoar e jamais guardar mágoas no nosso coração. Aleluia, como o cristianismo é lindo, irmão. O que fizeram com Jesus, o que nós já fizemos com Jesus, nós como igreja do Senhor, nós como ministro da casa do Senhor, como nós já entristecemos o Espírito Santo de Deus, já entristecemos Jesus, mas Ele sempre está pronto a nos perdoar. E muitas vezes nós não levamos isso para casa, nós não aceitamos o perdão, ou se nós aceitamos o perdão, é só o perdão da boca para fora. Mas nessa noite você tem a oportunidade aí dentro da sua casa, aleluia, de ser perdoador, verdadeiro. O perdão é quando você chora junto, você desce, está junto no mesmo lugar, e não guarda, sabe o quê? Rancor, mágoa. Não tem mais mágoa, não tem mais rancor, porque tudo foi lançado fora, para a glória do nome santo do Senhor. Glória a Deus. Precisamos investir mais e cobrar menos, não é? Quem é que tem uma conta bancária aqui? Acho que todos temos, né? Conta bancária. Quando você abre uma conta bancária, o que é que você faz? Você deposita. E depois, quando você quer, você vai lá e saca. Agora, se você sacar mais do que você depositou, o que vai acontecer? Vai ficar no débito. Vai ficar no vermelho, o telefone vai tocar, por favor, cobre a sua conta. Oi, está no vermelho. Não é assim? Na nossa casa não é diferente, irmãos. Não é diferente. Nós queremos cobrar muito. Eu não quero que faça isso, eu não quero que faça isso, não quero que faça isso. Mas trazer nada não traz. Não investe. Precisamos investir no nosso relacionamento. Precisamos investir nos nossos filhos. Precisamos investir. Investir. Precisamos fazer da nossa casa o melhor lugar, o melhor ambiente para se viver. O melhor ambiente para se viver. Sabe qual que é? É a nossa casa. Junto com a nossa família. É o melhor lugar de estar. É o céu. É o céu. Porque a nossa casa, a nossa família, nós fomos instituídos por Deus para sermos o que nesse mundo? Uma agência do reino de Deus. Sermos uma agência do reino de Deus, onde as pessoas olharem para nós e vai ver que nós somos agentes de Deus prontos a interceder por eles, com a cura, com a libertação, com o amor, com o bálsamo sobre a sua enfermidade. É dentro da nossa casa. Aleluia, aleluia. Precisamos, irmãos, de uma maneira toda especial,
tomarmos posição. Você, meu irmão, que está na sua casa, tome uma posição, que você possa trazer uma renovação de propósitos, que possa glorificar a Deus. Tome uma posição como fez Josué. Josué, ele se pôs de pé e falou assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se os outros não querem servir. Não importa se os outros não querem saber. Mas eu quero que a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nessa noite é uma noite oportuna para que você, com a sua família, possa tomar essa decisão de servir ao Senhor. Ter essa posição de servir ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o dono de tudo, e dono de você, e dos seus filhos, e do seu cônjuge. Que Deus vos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus.